Está todo mundo participando. CEMED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cened.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. A autenticidade que leva à prática da palavra. Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, estamos de volta aqui para a lição de número 3 das Lições Bíblicas de Jovens. Uma saudação muito especial aos nossos superintendentes de escola dominical, aos nossos professores e queridos alunos que têm se dedicado no ensino da palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus. Nós aprendemos enquanto ensinamos também aos nossos alunos. E eu quero iniciar essa lição 3 lhe apresentando um livro de apoio. Esse livro de apoio foi feito para ampliar a compreensão das lições bíblicas. E você tem toda uma aplicação prática sobre como você pode usar o livro de Tiago em questões práticas com a sua juventude, com a classe da escola dominical e, mais do que isso, para a sua própria vida pessoal. Então não deixe de adquirir nas livrarias CPAD ou pelo site da nossa casa publicadora. A lição de número 3, ela fala sobre a autenticidade que leva à prática da fé. E você precisa focar com os seus alunos o texto principal, Salmo de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o resumo da lição, ela precisa ser focado com os seus alunos, que nos diz que a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus, por meio da escuta atenta, obediência e serviço, conforme o exemplo de Jesus. Escuta atenta. Preste atenção nisso, que vamos tratar bastante disso nesta lição. Nós temos objetivos, como todos, a nossa lição, para poder lhe auxiliar, lhe guiar neste processo de ensino e aprendizagem. Você precisa conscientizar, explicar e destacar. Conscientizar os seus alunos da importância de ser pronto para ouvir, tardio para falar e se irar. Explicar as ações que devemos ter referente à palavra de Deus e destacar a palavra e a verdadeira religião. É importante que nesse início de aula você explique aos alunos que, de acordo com a palavra de Deus, o crente sábio não é aquele que tem sempre algo a dizer, mas é o que ouve, o que lhe é necessário. E só então depois, após compreender o que foi dito, ele pode expressar alguma opinião. Tardio para falar e ser pronto para ouvir é a orientação bíblica. Conhece o ditado popular que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca? A ideia é que nós devemos ouvir mais e falar menos, o que é muito difícil, especialmente em períodos de redes sociais
que todo mundo tem um comentário para fazer, todo mundo é especialista em tudo, tudo que sai, alguns se sentem na obrigação de ter alguma opinião formada sobre aquilo. E ninguém sabe de tudo e nem é especialista em tudo. Então, contente-se. Às vezes a ignorância é um bem. Às vezes você não saber todas as respostas é um privilégio, porque você vai ouvir de quem sabe. Você vai buscar conhecimento aonde você pode encontrar. Em nosso caso, estamos tratando sobre a autenticidade que leva à prática da palavra. Estamos falando sobre a palavra do nosso Deus. Então, a carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta, como estamos fazendo em todas as lições. Até aqui faremos até a última lição. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 19 ao 27, o servo do Senhor, ele nos desafia a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos a nossa fé de maneira prática. Esta lição, ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto da lição vai falar sobre pronto para ouvir, tardio para falar e se irar. Versículo 19, que ele vai falar sobre este pronto para ouvir. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e, obviamente, tardio para se irar. Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. Existem muitas pessoas que escutam, mas não ouvem. Elas decifram os signos linguísticos, seja na leitura ou na compreensão da palavra, mas ela não consegue aplicar isso verdadeiramente à sua vida. E a escuta é fundamental. Somente os tolos falam sem ouvir primeiro. Né? A Bíblia nos diz, né, Provérbios, na sabedoria de Salomão, diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, às vezes a melhor coisa que você tem a dizer é se calar, é ouvir as informações das pessoas, se municiar de todas as informações possíveis para depois, caso seja necessário, manifestar alguma opinião. O sábio Salomão, em Provérbios 18:13, diz, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, primeiro ouça, observe. Paulo diz para Timóteo, né? Pondera o que eu acabo de lhe dizer, que Deus lhe dará o entendimento. São 2 processos, o humano e o divino. Ponderar o que eu acabo de lhe dizer, ouça o que eu estou lhe dizendo, leia com calma o que eu escrevi, preste atenção que nesse processo de raciocínio, Deus vai lhe dar o entendimento necessário. Então, primeira coisa, estar pronto para ouvir. Dentro deste mesmo primeiro ponto, nós vamos falar sobre tardio para falar. Tiago nos exorta a sermos cuidadosos e refletirmos antes de manifestar a nossa opinião. E esse cuidado, ele nos leva a evitar muitas respostas impulsivas e muitos problemas. Muitos problemas da vida não aconteceriam se nós pensássemos antes de falarmos. Precisamos de sabedoria para utilizar as palavras. É isso que Tiago nos auxilia. Você jovem, você filho, às vezes impulsivamente responde de forma mal educada o seu pai, seu pastor, seu colega de classe. Quantos problemas temos até na rede social que às vezes a pessoa nem lê direito o que está colocado e já coloca uma palavra lá ofensiva, denegrindo a imagem de outros. E isso é ruim, porque nós precisamos de sabedoria para utilizar as palavras, falando somente aquilo que é bom para edificar, confortar, instruir, evitando fofocas, críticas destrutivas ou mentiras. Então, quando você primeiro ouve, quando você primeiro absorve o que você está ouvindo, toma conhecimento da situação, e aí você vai evitar muitos problemas. No livro de apoio, na página de número 47,
eu vou falar sobre ouvir atentamente e cuidado com a ira. E eu digo então que na Bíblia, ouvir não é apenas captações, mas sobre prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. E algumas implicações dessas atitudes incluem, preste bem atenção. Primeiro, abertura para aprender, disposição para aprender com os outros, com as Escrituras e com a direção de Deus. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. Quem tem muito para falar, ouve pouco e sabe pouco. Segundo, empatia e compreensão. Ouvir atentamente aos outros promove empatia e compreensão. Elementos essenciais para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. Pela bondade de Deus, sou pastor, pastorei uma igreja. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender no processo de aconselhamento, que às vezes uma pessoa vem conversar com você. E existem pessoas que ouvem, mas elas já estão com uma resposta pronta antes de ouvir toda a história. Então, você primeiro precisa ouvir claramente a pessoa, olhando nos olhos dela, calmamente, deixar ela falar. Depois você interioriza o que ela disse. E Deus lhe dará o entendimento. Terceiro lugar, discernimento espiritual. Estar atento à voz de Deus por meio das Escrituras, da oração e do Espírito Santo. E isso nos livra de muitos dissabores em nossa jornada de vida. Devemos ser cuidadosos e refletir antes de usar as nossas palavras. E esse cuidado nos leva a algumas questões. Primeiro, evitar respostas impulsivas ou palavras precipitadas que possam causar mal-entendidos ou mágoas. Quando você para ouvir e não responde impulsivamente, mas você para ouvir, absorve aquela ideia para responder tranquilamente, você evita muitos problemas. Segundo, sabedoria nas palavras, com o objetivo de usar termos que edificam, confortam e instruem, evitando fofocas, críticas destrutivas ou mentiras. Quantas mentiras são ditas, quantas fofocas são feitas, quantas contendas entre irmãos, entre famílias acontecem porque as pessoas não têm sabedoria com o que fala. E em terceiro lugar, não vou dizer o mais importante, mas em terceiro lugar, e a lição trata muito sobre isso, a carta de Tiago, por muitas vezes volta a esse tema, controle da língua. A Bíblia frequentemente destaca o poder da língua para o bem e para o mal. Tiago 3, 5 ao versículo 10, vamos tratar isso em uma lição muito específica ainda sobre a língua. Controlar a língua é sinal de maturidade espiritual. Provérbios 10, 19 diz, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso aponta para a necessidade de controle emocional e paciência. Então, tardio para falar, eu preciso estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. A ira pode levar a palavras as quais podemos nos arrepender. E a palavra de Deus nos desafia a exercermos a paciência e o autocontrole com vistas a manter a calma e responder com paciência, mesmo em situações de provocação ou injustiça. Às vezes você está com a verdade, às vezes você está com a razão, mas é melhor que naquele momento você se cale e fale no momento posterior, onde os ânimos estarão menos acirrados. Trate isso com os seus alunos, professor. Quantos problemas temos nas escolas, nas universidades, temos nas famílias, porque a ira toma conta e a ira é inflamada pelas palavras mal colocadas e no momento errado. A Bíblia também nos orienta e nos diz que a palavra branda desvia o furor. Isso precisa ser levado em consideração. No ponto 2 da nossa lição, vai falar sobre ações referentes à palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, ele vai falar sobre receber a palavra com mansidão. E ele nos encoraja
a isso. A palavra em nós implantada precisa ser implantada com mansidão. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo para aprender. Fuja de pessoas que sabem tudo. Nunca troque boas perguntas por respostas prontas. Boas perguntas levam você a pensar, a raciocinar. E às vezes o outro tem respostas fáceis, enlatadas, cuja palavra não foi implantada no seu coração. Então, você precisa entender o que Tiago diz sobre receber a palavra com mansidão. Nós temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo um coração ensinável. Ora, muitos problemas em igrejas ou em famílias, mas deixa eu dizer sobre igrejas. Muitos problemas em igrejas ou em departamentos demoram a ser resolvidos porque as pessoas não possuem um coração ensinável. As pessoas não têm um sentimento de servo da orelha furada, como se diz. Não tem uma compreensão que o Senhor é Jesus, que todos nós somos servos. E a palavra de Deus orienta, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração ensinável. É isso que o salmista orienta. A ideia de que Deus cria um coração ensinável. A capacidade dada por Deus de aprendermos, de absorvermos as informações, as repreensões dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos pastores, daqueles que têm mais experiência do que nós. Temos um coração ensinável. Então é preciso receber a palavra com humildade, reconhecendo o seu poder e a necessidade que temos de sermos transformados. Ouvir a palavra é importante, mas agir conforme ela ensina é crucial. Ouvir a palavra é importante, porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ouvir é importante. Agora, esta palavra precisa produzir transformação. Tiago, ele diz que é como um homem que observa o seu rosto natural no espelho e depois se esquece da sua aparência. Quando você ouve a palavra e não pratica, você é como um homem que se olha no espelho, mas depois esquece a sua própria aparência. Então precisamos receber e praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra nos leva à transformação pessoal e por essa razão Tiago exorta que devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Aqueles que ouvem a palavra e não cumprem, eles estão enganando a si mesmos. Quantas pessoas enganadas possuem um cartão de membro da igreja, mas eles não são praticantes da palavra? Então eles ouvem, mas não praticam. Como Paulo escreve aos Coríntios, pessoas que já deveriam ser mestres, mas não podem comer uma comida mais sólida, precisam se alimentar de leite, porque ainda são bebês espirituais. E por que são bebês espirituais? Porque eles ouvem a palavra, mas não aplicam ela, não interiorizam ela. E Tiago desafia a você seguir isso. Na atualidade, nós temos conhecimento, informação, a formação teológica. Quantas pessoas conheço tanta gente que se esconde de Deus atrás da sua intelectualidade? Tem tantas formações, mas se esconde de Deus atrás da sua intelectualidade. Mas Deus deseja que você conheça a sua palavra e pratique a sua palavra, pois a verdadeira fé cristã se manifesta em ações. E aí o subponto 3 deste ponto 2 vai falar sobre receber a palavra e obedecê-la. Tiago, ele vai falar sobre a obediência da palavra que nos leva a desfrutar uma vida abundante. Então você, professor, precisa tratar com seus alunos que receber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus me leva a uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Claro que há uma questão de uma vida abundante como vida eterna, mas essa vida abundante, na vida eterna, começa a ser vivida aqui, agora. Sermos praticantes da palavra de Deus, amarmos ao Senhor,
amarmos ao nosso próximo, ajudarmos aqueles que precisam ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, não apenas chorar em um culto. Você vai lá no culto, lá e você chora, mas no outro dia você não pratica nada daquilo que você foi confrontado ou que a palavra de Deus lhe confrontou. Não adianta de nada. Você está sendo ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Então receba a palavra de Deus e obedeça. Isso sim você precisa receber, né? Tem pregadores que diz, receba, receba. Então receba a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Bem, nós temos o ponto 3 desta lição, que vai falar sobre a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. A verdadeira religião se manifesta em atos de compaixão e misericórdia. Os órfãos e as viúvas representam os mais vulneráveis da sociedade bíblica e por isso que eles estão aqui. Cuidar deles é uma demonstração prática do amor de Cristo. Mateus 25, versículo 35 ao 40, isso é muito claro. Demonstrar amor por meio de ações tangíveis é uma marca de um discípulo de Jesus. Servir aos necessitados, como os órfãos e as viúvas, é um exemplo claro de como podemos viver os ensinamentos de Jesus. Paulo orientou aos Gálatas, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Praticar a palavra envolve servir aos necessitados. E esse serviço evidencia uma fé viva e ativa. Então nós precisamos entender esta religião que Tiago apresenta, são atos de bondade, misericórdia e amor que demonstram uma fé pública e uma fé autêntica. Isso também vai falar sobre vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências maldosas da nossa sociedade, evitando comportamentos e ambientes que possam nos corromper, mas também cultivar práticas espirituais que nos fortalecem, como a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os outros crentes e a participação ativa na igreja. Então você precisa entender que esta vida incontaminada, ela é descrita por uma vigilância constante contra o pecado. Isso precisa ser entendido por você. E você, professor, precisa focar isso com os seus alunos. Uma vida incontaminada, que Tiago diz aqui, é descrita por uma vigilância constante contra o pecado e contra as tentações do mundo. Isso não implica um isolamento ou uma fuga do mundo, mas sim em viver nele, em viver neste mundo de maneira distinta, sendo sal e luz. Jesus orou para que os seus discípulos servissem no mundo, mas não fossem do mundo. E isso se traduz em um estilo de vida que, apesar de estar inserido na sociedade, não se conforma com seus padrões negativos. Então, viver uma vida pura e íntegra é um poderoso testemunho que damos da nossa fé em sociedade. Quando os outros observam a forma que vivemos, da palavra de Deus, receber a palavra de Deus, como é o título da nossa lição, a autenticidade que leva à prática da palavra, quando os outros observam isso, esse nosso amor, nossa honestidade, eles são atraídos por Cristo por meio de nosso exemplo de vida. Nosso testemunho é reforçado quando nossas ações reforçam nossas crenças. De novo, repito o que Tiago diz, não adianta dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Depois teremos uma lição especificamente sobre o uso da língua e que isso vai ser tratado de forma mais aprofundada. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, querido professor, querido aluno, e nós nos veremos na próxima lição. Deus abençoe.